oração, mas eu quero fazer uma oração também, só que em forma de cântico. Amém? Se você pode se sentar. Aleluia, Esse louvor tem sido a minha oração este ano. Amém. Vamos ler o tema que me foi passado lá em vai sair. Em 2 Reis, vai falar em Ezequias. Em 2 Reis, capítulo 20, nós vamos falar dele. Segundo a Reis, capítulo 20. Amém. Estamos cultivando a semente da fidelidade. Amém. O Senhor tem uma palavra para nós. Segundo a Reis, capítulo 20, versículo 1. Amém? Amém. Naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: Assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer, não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor: Lembra-te, Senhor, como te tenho servido com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele: Volte e diga a Ezequias, líder do meu povo: Assim diz o Senhor, Deus de Davi, o seu predecessor. Ouvi sua oração e vi suas lágrimas. Eu o curarei. Daqui a 3 dias você subirá ao templo do Senhor. Acrescentarei 15 anos à sua vida e livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Assíria. Defenderei esta cidade por causa de mim mesmo e do meu servo Davi. Amém? Até aqui. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Então, esse é o tema que foi passado. A gente vai meditar um pouco nessa palavra, que, como vocês viram aqui claramente, fala sobre uma enfermidade que veio a suceder sobre a vida do rei Ezequias. Ezequias, quem era? O rei de Judá. Amém? E diante de uma doença, aqui vamos ver mais uma vez o que é a fidelidade do Senhor trabalhando na vida desse rei, que diante da enfermidade, pôde ver a mão do Senhor agindo, pôde ver a fidelidade do Senhor, se manifestando, no grande exemplo da vida desse rei e também do profeta Isaías, que foi usado para ir lá e levar aquela mensagem. Amém? Uma mensagem não muito fácil, No versículo 1 diz o quê? Que o Ezequias ele ficou doente e esse profeta foi visitá-lo. Uma mensagem dura, Uma mensagem difícil. Ele falou o quê? Põe em ordem a tua casa, porque você vai morrer e não se recuperará. O que a gente vê? O que eu vejo aqui, irmãos, nesse versículo? Um peso e uma responsabilidade muito grande. Um peso para o profeta que estava ali servindo ao Senhor, receber uma mensagem dura daquela, e a responsabilidade do profeta de ir lá entregar para o rei essa mensagem, E aqui, o que a gente vê? Que esse Ezequias, ele foi um rei. Se você olhar lá no capítulo 18, virar uma página antes aí da sua Bíblia, você vai ver que ele começou a reinar com 25 anos e ele reinou por 29 anos. Então, fazendo as contas lá em casa, a sua doença, o Senhor falou que acrescentaria 15 anos de vida para ele. Então, a sua doença ocorreu 15 anos antes de sua morte. Se ele reinou 29 anos, diz a palavra do Senhor, então ele tinha em torno de 39 anos quando ele recebeu essa
Senhor usou o profeta para ir lá falar para ele que ele ia morrer. E aí no versículo 2, nós vemos o quê? Nós vemos na palavra que ao receber essa mensagem de que ele ia morrer, o que o homem fez? O que o rei Ezequias fez? Ele virou para a parede e orou ao Senhor. O que a gente já aprende aqui, irmãos? O que eu consegui enxergar aqui? Estava ali o rei, Deus usa um profeta para ir lá falar com ele, ou ele estava enfermo, ó, você vai morrer. Eu vim aqui porque Deus falou que essa enfermidade é para a morte, você não vai se recuperar. O que o homem faz? Olha para a parede e ora ao Senhor. Olha que interessante a segurança desse rei. Olha que interessante. Imagina, se eu estou enfermo na minha casa, eu fiquei pensando, Senhor, imagina um enfermo na minha casa, e aí eu falo, pastor, vem aqui, profeta, ora por mim. Né? Não, a pastora vai lá e fala, Adriana, Deus mandou eu vir aqui como profeta e falar que você vai morrer. O que eu vou fazer na hora, pastora? Gente, sinceramente, eu me coloquei nesse lugar. Olha aqui, para ver se Deus revoga, né? Essa ordem aí. Na hora eu vou falar o quê? Para a pastora, a profeta já está ali, né? É profeta, é mulher de Deus, Deus fala com ela. O que eu faria? O que você faria? Né? O que você faria, Lavínia? Se Deus usasse um profeta, chegasse na sua casa, Lavínia, você vai morrer. Oh, você é profeta, meu filho, já ora aqui na minha cabeça. O que esse homem faz? O rei não pede profeta. O rei vira para a parede e ele mesmo faz a oração. Sabe o que eu aprendo aqui? Segurança no Deus que ele cria. Um homem, um rei que tinha intimidade com Deus, que não precisava só porque uma hora que o profeta não está lá para interceder por mim e por você. Né? Então a gente já vê aqui esse rei, ele não pede para o profeta, ele fala, eu mesmo vou falar com o meu Deus, porque eu tenho intimidade com o meu Deus. Eu conheço o Deus a quem eu sirvo. Eu vou orar ao meu Deus. E ele me ouvirá. Então, irmãos, já pega essa lição. Já pega essa lição. Porque tem muitos crentes hoje em dia que dependem só do profeta. E tem muitos crentes que é o crente 6 horas. Né? Que vocês conhecem, que é o crente 6 horas por mim. Não é? Todo mundo já ouviu, eu acredito que todo mundo já ouviu essa expressão aqui do crente 6 horas. Mas aprende com o rei Ezequias que o profeta vai lá, usado por Deus, dá um decreto e fala, você vai morrer, você não vai se recuperar. E ele fala, eu vou orar. Amém? Então é uma lição que a gente já aprende aqui, né? Que diante de situações, nós podemos ir até o Senhor. E se a gente lê o texto, a gente entende bem porque ele tinha segurança, né? Para isso. Ele tinha, vamos dizer assim, autonomia para isso. Né? Porque você vê pela oração, né, que ele fez. Você viu pela oração que ele fez que ele servia com sinceridade, com fidelidade, com obediência, né, ao Senhor. Então ele procurava, irmãos, ter essa vida. Esse rei foi um rei que procurou ter essa vida íntegra, né? Então ele fez essa oração sem titubear. No versículo 3, a oração dele fala assim, ó. Olha a oração do homem, no versículo 3. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Lembra-te, Senhor, como eu tenho te servido com fidelidade. Meu Deus. Lembra-te, Senhor, como eu tenho te servido com fidelidade e devoção sincera. Eu tenho feito tudo o que o Senhor aprova. Eu tenho feito tudo que o Senhor aprova. Eu tenho te servido com fidelidade. Aleluia. E eu até grifei aqui, circulei esse servido e devoção. Ele fala serviço com fidelidade e devoção com sinceridade. Aleluia. Como que está, irmãos? O nosso serviço diante do Senhor. Aleluia. Como está o nosso serviço diante do Senhor? Nós somos mordomos. Nós somos servos. E o irmão leu aqui a semana, acho que foi a semana passada. O irmão leu aqui a parábola do servo
E aí ele fala o quê? Servo bom e fiel. Porque não basta ser bom. Ser bom é fácil. E ser fiel? Porque o Senhor quer que você seja bom e fiel. Aleluia. Ele fala, é servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Então, será que quando recebemos uma notícia, né? Quando passamos por um processo, será que temos essa liberdade, vou usar essa palavra, de chegar no Senhor? Será que temos essa segurança, essa convicção que teve o rei Ezequias de falar: Senhor, eu tenho servido com fidelidade. Eu tenho servido com fidelidade, porque, irmãos, eu vim aqui, eu arrumar, eu colocar a flor lá, eu colocar a flor aqui, eu estar todos os ensaios do louvor, eu não perder um culto de terça-feira. Isso aí, irmão, um esforço humano, qualquer ser humano consegue. Mas, o que vai dentro do meu coração? Por que eu tenho feito isso? Por que eu tenho feito isso? Por que eu tenho estado aqui? Por que eu tenho servido aqui? Tem fidelidade nisso? Tem fidelidade? Porque ele fala aqui na oração dele, devoção sincera. Devoção sincera. Eu tenho interesses. Interesses meus. Interesses que vai além de ser atribuído ao nosso Deus. Né? Qual é o meu interesse ao servir? Essas palavras que Ezequias orou, irmãos, ela fala alto na minha vida. Né? Ela fala alto na sua vida. Eu tenho certeza, porque não é para qualquer um. Não é para qualquer um. No meio do seu vale, no meio do seu problema, no meio do seu processo, e esse homem já estava debaixo de uma sentença, de um decreto que o Senhor já tinha falado: você vai morrer, você não vai se recuperar. Não é para qualquer um poder orar e falar. Ele podia ter, eu fiquei pensando em casa também essa tarde. Eu fiquei pensando, ele podia ter orado e falado. A gente vê que a oração dele não é também interessada em mostrar as obras dele. Porque ele podia ter, no final da oração aqui, segundo o escritor de Reis, podia ter escrito aqui que ele falou: Senhor, lembra-te de como eu tenho servido com fidelidade, com devoção. Senhor, muda esse decreto. Você vê isso ali? Muda esse decreto, Senhor. Não, só fala que ele falou. Ele expôs a vida dele, ele entregou o coração, ele entregou a fidelidade dele, ele entregou a sinceridade dele nessa hora. Eu consegui enxergar assim, meus irmãos. Ele entregou naquela hora de dificuldade toda a sinceridade, todo o serviço, toda a devoção. Ele falou: eu acredito, eu consegui. Eu não sei se você consegue ver Ezequias assim, mas hoje na minha casa, preparando essa mensagem, eu consegui ver Ezequias aceitando a vontade de Deus. Senhor, seja feita a tua vontade. Só lembra da minha fidelidade. Eu te entrego como oferta a minha fidelidade, já que eu vou morrer. Senhor, lembra da fidelidade. Senhor, lembra da minha sinceridade. Senhor, lembra do que eu fiz. Toma a minha oferta. Como se tudo que ele tivesse feito, desde os 25 anos, quando ele começou a reinar, até os 39 anos, que o Senhor chega e fala: agora seu tempo acabou aqui, e ele chega e ele faz essa oração: Senhor, toma a minha oferta. A minha vida foi uma oferta a ti. A minha vida foi uma oferta a ti. E aí ele chora amargamente. E aí ele pega e chora amargamente. Amém? Então essa oração, esses dois versículos falam muito, irmãos, na nossa vida. Como anda, né, a nossa fidelidade? Fala para nós olhar para nós mesmos e nos avaliar. Fala para nós olhar para nós mesmos e refletir. E refletir, né? Como a gente anda, o que temos feito, como que está a nossa parte, como que está a nossa parte, né? Nessa relação com o nosso Deus, porque é uma relação, igual o irmão falou no primeiro dia, tem que ter fidelidade, e não fidelidade só de Deus, porque Deus é fiel, a gente já aprendeu aqui, e Ele não
né? Porque assim, a gente tem, por que eu digo fazer a nossa parte? Todo dia, lá no grupo do WhatsApp da igreja, da família Sião, a gente recebe pedidos de oração. A gente ora por todos. Hoje a gente orou pelo genro da Tia Vani, que para a glória de Deus já chegou em casa. Esses dias a gente tem orado pela Natália, que para a glória de Deus, antes de eu vir, já falei que a Tia Leu disse que já nasceu o nenenzinho. Para a glória de Deus, né? A gente tem orado pela irmã da irmã Simone, né? Que passou pela cirurgia. Tantos pedidos de orações. A gente ajuda na oração, a gente ajuda. A gente intercede, mas nada como aquele que está precisando. Aquele que está precisando poder ter essa liberdade, ter essa segurança de chegar diante de Deus e ele orar. Por quê? Porque Deus conhece a sinceridade do coração daquele que precisa. Daquele que está precisando. Porque Deus conhece a fidelidade, assim como foi com Ezequias. Ele mesmo foi lá e orou. Eu acredito que, enquanto Isaías foi saindo, eu acredito que de repente Isaías, quem sabe, não foi orando também, mas Senhor, tem misericórdia do Ezequias. Ele tem sido um rei tão bom, né? Provavelmente Isaías foi saindo e ele foi falando isso, mas nada como ele que fez a parte dele, né? Então nada como você. Sempre que você precisar de uma oração, a gente vai orar, mas nada como você andar em integridade, ter postura diante de Deus, ser fiel ao Senhor, sabe por quê? Isso é vantajoso, irmãos. Isso foi vantajoso para o rei Ezequias. Isso foi vantajoso para o rei Ezequias. Foi vantajoso porque ele não precisou e a hora que ele orou, olha só, o que diz no versículo 4? Antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele: volte e diga a Ezequias, o líder do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi: ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Eu o curarei. Olha que tremendo, irmãos, isso. Olha que tremendo. Deus viu que aquela oração de Ezequias não era um apelo para o favor dele somente. Deus viu, Deus contemplou. Amém? E a gente viu que a fidelidade é o tema que o irmão passou. A fidelidade acrescenta vida. Acrescentou, irmãos. Olha aqui, antes do homem chegar lá fora, sair do templo, Deus falou: volta. Volta, Isaías, porque eu vi. Eu ouvi a oração do meu servo fiel, do meu adorador sincero. Eu ouvi. E ele, né, pegou e voltou. Irmão, se você ler lá em 2 Samuel, tem um 22, 21, tem um versículo que fala assim: o Senhor me tratou conforme a minha retidão, conforme a pureza das minhas mãos, ele me recompensou. Olhando para esse versículo, o que a gente vê? Uma vida reta, sincera, íntegra, e que diz que o Senhor o recompensou. A quem o Senhor recompensa? Aqueles que são seus. Amém? Então, irmãos, o Senhor, ele trabalha em diversas causas, mas aqueles que se dedicam, digamos assim, que tem uma vantagem, né? É igual, tem uma pregadora, se eu não me engano, acho que é a Helena Tanuri que fala: o Senhor não tem filhos prediletos, mas o Senhor tem aqueles que obedecem mais. O Senhor tem aqueles que têm mais intimidade com Ele. E não é que o Senhor tem, é que são os filhos que são mais obedientes. É que tem os filhos que são mais íntimos. É que tem os filhos que se achegam mais. É que tem os filhos que servem com fidelidade. É que tem os filhos que adoram em espírito e em verdade. Não é que o Senhor tem filhos prediletos. O Senhor tem filhos que obedecem mais. Que servem com mais fidelidade. Amém? Então, irmãos, o Senhor, ele pega e opera, né, esse milagre, né? E quantas vezes nós estamos orando e até pensamos que o Senhor não está
Mas veja bem, irmãos, ele é claro, ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas, porque o Senhor não é alheio ao nosso sofrimento, né? Infelizmente, tem crentes que ainda acham isso, eu estou orando, o Senhor não está ouvindo, o Senhor não está vendo. Não, irmãos, mas o Senhor, Ele vê todas as coisas, mas por isso é importante sempre servirmos ao Senhor com transparência, que foi uma palavra que foi falada aqui nesse altar hoje já, transparência, né? Servir ao Senhor com transparência, sempre olhar para dentro de nós e dizer, o Senhor está olhando para mim, será que eu estou servindo a Ele com sinceridade? Né? O Senhor disse para Ezequias, daqui a 3 dias você subirá ao templo e eu acrescentarei 15 anos à sua vida. Então, irmãos, a fidelidade desse homem gerou vida para ele. Mas, irmãos, o que esse homem fez? Irmãos, se a gente for falar, a gente vai ter que ler 2 Crônicas, a gente vai ter que ler em Isaías, até em Jeremias tem uma parte que dá testemunhos desse rei também, falando dos feitos dele. Mas, para resumir, vocês entenderam o que esse homem fez? Por mais de 100 anos da história de Judá, Ezequias foi o único rei fiel ao Senhor Deus. E devido à sua fé, à sua oração e à sua postura, o Senhor o curou, como a gente viu. Por isso é preciso ter uma postura reta diante de Deus. Depois vocês leiam na casa de vocês em 2 Crônicas, capítulo 29 ao 33, que tem bastante detalhes do que esse rei ele fez, né? Do que ele fez que agradou tanto o coração de Deus, de como ele serviu ao Senhor, né? Que por mais de 100 anos se passaram e não levantou-se um rei que servisse com tanta fidelidade ao Senhor como Ezequias serviu. Ezequias ele se levanta, se vocês forem ler lá depois, vocês vão ver o que ele fez. Ele restaurou a adoração do Senhor, que o povo não adorava mais. Os israelitas, o povo de Deus, eles não adoravam mais o Senhor. E se levanta esse rei com 25 anos e ele começa a reordenar tudo. E ele começa, uma das primeiras coisas que ele vai fazer é o quê? É restaurar a adoração. Amém. Restaurar a adoração ao Senhor. Amém? Ele ordenou que o templo do Senhor, aquele templo de Salomão, que Salomão estava fechado, ele ordenou que aquele templo fosse reaberto e purificado, né? A idolatria que tinha no meio do povo de Deus foi removida da área do santuário. Os sacerdotes, os levitas passaram a servir novamente, né? No templo do Senhor, segundo as prescrições bíblicas. E Ezequias, ele envia mensageiros por toda a região de Judá e Jerusalém, a fim de solicitar que o povo adorasse ao Senhor. Então, por mais de 100 anos, esse foi o único rei que se levantou para fazer isso, que se importou com a adoração, que se importou com o templo que estava lá fechado, que tinha ídolos lá dentro, levantados, as pessoas adorando, o povo de Deus adorando lá. E esse rei, ele fez o que? Ele restaura isso. Ele restaura isso, foi agradável. Isso foi o que? Foi um ato de fidelidade diante do Senhor. Quem é o templo do Senhor? O templo do Senhor hoje sou eu, e o templo do Senhor hoje é você, irmão. Né? Como que está
A ministração de domingo foi tremenda, porque realmente a gente está entrando num tempo de seriedade, responsabilidade. Esse rei se levantou com responsabilidade no meio do povo dele. Ele se levantou com responsabilidade. A gente vai entrar mesmo, realmente, como o pastor falou, para esse tempo, um tempo de responsabilidade. Então não é um tempo de meninice, não é um tempo de brincadeira, já eu faço como eu quero. Não, irmãos, é um tempo de fazer com seriedade, com sinceridade, com fidelidade. Amém ao Senhor. Porque quer ter vida longa, é um mandamento com promessa também, né? Obedeça aos seus pais e terás vida longa. É um mandamento com promessa. Então, obedeça ao Senhor e terás vida longa. Glória a Deus. Adore ao Senhor no processo e terás vida longa. Seja íntegro, seja sincero, restaure a adoração, irmãos. Sabe? Olha para você que é o templo do Espírito Santo e fala: Senhor, me ajuda. Eu sei que eu não tenho nada de bom, mas Senhor, vem com o teu Espírito, né? O teu Espírito já mora em mim. Trabalha, Senhor, as áreas que eu não consigo. Me ajuda a ser fiel, porque se eu for fiel, eu moverei os céus, como a gente canta, e Deus envia anjos para nos salvar. Porque foi assim que aconteceu com Ezequias. Depois que ele foi curado, levantou Senaqueribe, rei da Síria, para vir contra ele. E sabe o que aconteceu? Aquele rei ia massacrar o Ezequias com a sua nação. Ezequias orou.